e nós vamos falar hoje sobre estratégia que deu certo para triplicar o lucro da clínica. Vamos falar então um pouquinho sobre isso. Estratégia para triplicar o nosso lucro. Gente, eu estou trazendo esse caso para vocês porque ele é muito emblemático, porque aqui na Máquina de Soluções a gente trabalha com uma planilha que chama lucro estratégico. A planilha de lucro estratégico é uma ferramenta que a gente utiliza aqui internamente com um grande objetivo, que é eu ter um desempenho melhor em termos de faturamento, em termos de lucro por hora. O que me interessa é quanto eu vou colocar no bolso por hora. Ou seja, a cada hora que eu atendo um paciente, quanto efetivamente eu estou colocando no bolso. Então, é uma planilha que vai fazer as contas. Mas o importante não é a planilha em si. O importante é a estratégia que eu monto para potencializar meus resultados. A planilha é só o meio. O meio é importante só para fazer o cálculo, mas a estratégia ela é muito importante. Então, com essa planilha de lucro estratégico, o que eu consigo ver? Eu consigo identificar quais são os meus procedimentos mais lucrativos por hora. E assim consigo comparar. Eu brinco que é comparar maçã com banana com maçã com laranja com banana. Porque a gente aprende na escola que não dá para somar, né? Somar, multiplicar, dividir maçã, banana e laranja. Mas eu falo que aqui é possível se você tiver tudo num mesmo divisor comum. Nós vamos colocar tudo na mesma base, que é o tempo. Eu vou pegar a minha consulta e vou tentar identificar qual é o meu lucro a cada hora de consulta que eu executo. Eu vou pegar um procedimento e vou identificar o lucro por hora que esse procedimento me dá. A cada hora executando esse procedimento, quanto ele me dá de lucro. Eu vou pegar o aluguel da minha sala, porque às vezes eu tenho uma clínica maior e eu alugo uma sala para um outro profissional. Qual é o lucro por hora que esta sala me dá? Eu faço plantão no hospital. Qual é o lucro por hora que o plantão do hospital me dá? E quando eu comparo o meu plantão com o aluguel da minha sala, com o procedimento A, a cirurgia B, o exame C, a consulta D, e coloco tudo no mesmo divisor, ou seja, eu calculo tudo por hora, eu consigo saber as melhores estratégias. Inclusive, separando particular de convênio. Aí eu vou saber meu lucro no convênio, vou saber meu lucro no particular. Eu vou conseguir identificar isso. Para quê? Para ser mais assertivo. A partir do momento que eu calculo e sei quanto eu ganho por hora em cada procedimento, em cada cirurgia, em cada exame, em cada plantão, em cada aluguel de espaço, particular, convênio, eu consigo enxergar, é como se desnudasse, se eu conseguisse enxergar tudo o que está acontecendo na minha clínica. Eu consigo ver que o melhor procedimento nem sempre é aquele de preço mais alto. Mas, por exemplo, a ortodontia. Existe agora os alinhadores, o Invisalign, que é o alinhador mais famoso aí. Ele é um plano de tratamento que custa 10, 15, 18 mil reais para o paciente. Mas ele não é muito lucrativo. Porque eu tenho um custo de material. Porque ele gasta muito tempo. Então, quando a gente deduz o custo, deduz o honorário do dentista, deduz imposto, deduz o custo da minha estrutura, que a maioria de vocês desconsideram, você começa a ver que aquele procedimento que eu estou dando muita atenção, ele me dá pouco dinheiro. Né? E às vezes aquele procedimento que você nem oferece porque você acha ele meio bobo, é um procedimento totalmente lucrativo. E identificar isso é muito estratégico. Eu saber com exatidão
qual procedimento eu preciso focar, ele é muito estratégico. E eu vou trazer aqui para vocês 2 casos, né, que aconteceram recentemente. 2 clientes do grupo VIP. Claro, por respeito a eles, eu não vou falar os números deles, porque eu acho que uma estratégia individual não carece, né, de ser divulgada. Mas, por exemplo, eu trago aqui o caso da doutora Patrícia Castro, ginecologista e obstetra em Belo Horizonte, que tem um consultório que é só ela e a secretária. E sempre foi assim. Ela começou aqui na consultoria em setembro de 2019. Tá? Em setembro de 2019. E em abril de 2020, ela fez o primeiro cálculo de lucro estratégico dela. E para não expor os resultados dela, nós vamos falar que o lucro por hora dela foi de R$100. Porque eu jogo tudo na base 100. Né? Mas não foi R$100. Mas vamos supor que seja R$100. E aí a gente vai traçar aqui a proporção, que é o que interessa. Então nós calculamos a realidade dela em abril de 2020. Quanto que ela faturava, quanto que era o lucro por hora dela, quais procedimentos ela executava, qual dava mais lucro, qual dava menos lucro. E a clínica dela, né, adaptando aqui para o nosso exemplo, tinha um lucro por hora de R$100. Tá bom? Passado um ano, depois que a gente desenvolveu a estratégia, mesmo eu recomendando fazer a cada 6 meses, que o certo é você fazer o lucro estratégico a cada 6 meses. Mas ela fez anual. Quando chegou em abril de 2021, ela fez novamente. E cresceu o lucro por hora dela. Quanto que cresceu o lucro por hora dela? Saiu da base 100 e foi para 137. 37% acima do lucro por hora inicial dela. Mas o faturamento dela quase dobrou. Ou seja, em um ano, enxergando os procedimentos mais lucrativos, ela conseguiu trabalhar mais ou menos a mesma coisa. Quase dobrar o faturamento dela. E a média do lucro por hora dela crescer 37%. Isto é inteligência aplicada. É você pegar, você conhecer seus números e falar, preciso focar mais nestes procedimentos e menos nestes procedimentos. Então, eu vou oferecer para o meu cliente, de forma íntegra e ética, aqueles procedimentos que são mais lucrativos, de forma íntegra e ética. Não é empurrar procedimento para o cliente. Mas, a partir do momento que eu sei que o procedimento A ele é muito lucrativo e pode ajudar aquele meu cliente, eu ofereço ele. E às vezes ele não estava no seu radar, porque você não dava muita atenção. Existem vários procedimentos, gente, que assim, vou dar um exemplo hipotético. Eu faço um orçamento para o meu cliente de 5 mil, 6 mil, 10 mil reais. E às vezes tem um procedimento ali que eu vou cobrar mais 500, mas que ele eu faço em 10 minutos durante a execução de outro procedimento. Então é R$500 de faturamento em 10 minutos. R$500 em 10 minutos é quanto por hora de faturamento? 3 mil. E aí eu tenho que ver as despesas. Será que tem despesa alta? Às vezes eu tenho uma despesa muito baixa. Então, se eu tenho 3 mil de faturamento por hora, e a minha despesa naquele procedimento às vezes é R$50, deduzindo imposto, deduzindo essas coisas todas, às vezes vai ficar muito barato. E o lucro por hora, muito interessante. E às vezes você não estava oferecendo esse procedimento, porque você falava o seguinte, ele já fechou o plano de tratamento aqui, esse aqui de R$500, deixa para a próxima. Só um exemplo, tá, gente? Então você enxerga. E a doutora Patrícia enxergou que algumas coisas que ela oferecia não valia a pena e outras valiam. Ela conseguiu quase dobrar o lucro dela e aumentar 37% a lucratividade. E como que você aumenta a lucratividade num procedimento seu? Baseado na fórmula. É só você pensar a fórmula. Lucro por hora. O que é lucro?
Tudo que entra menos tudo que sai. Não é o 100% correto, mas vamos chamar de receita menos de despesa. Né? Sobre o tempo. Então, eu tenho receita, tenho despesa e tenho tempo. Se eu quero melhorar meu lucro por hora, o que eu tenho que fazer? Eu posso mexer na variável receita, que é subpreço. Eu posso mexer na minha variável despesa, negociando material e medicamento, adequando a minha estrutura, fazendo planejamento tributário para reduzir imposto, negociando repasse para corpo clínico. Eu posso pensar nisso tudo. E eu tenho a variável tempo, que é o seguinte: de forma adequada, sem prejudicar a qualidade daquilo que eu faço, é possível fazer a mesma coisa em menos tempo. Então, eu posso mexer na receita, na despesa e no tempo. Mexendo nessas variáveis, às vezes um pouquinho em cada uma, o lucro por hora dispara. É normal. E a gente faz conta. Então, no caso da Patrícia Castro, a gente falou, olha, vou aumentar um pouquinho o tempo seu de consulta aqui, mas você vai dar mais atenção para o cliente. Se você está dando mais atenção para o cliente, vamos subir preço. Agora, se a gente está subindo o preço aqui e subindo um pouquinho o tempo, eu tenho que compensar aqui também para dar uma lucratividade por hora interessante. Vamos mexer aqui nos custos. Vamos negociar com esse fornecedor aqui. Aí o lucro por hora, que era 100, foi para 137. É pensar em cima de número. Isso é muito importante. Não é? Quando chegou um ano depois, e aí que veio o interessante, agora, abril de 2022, 2 anos depois que ela fez o primeiro lucro por hora dela, qual foi o resultado que ela atingiu? Ela triplicou o lucro por hora da clínica dela. Ela triplicou o lucro por hora dos procedimentos. E ela triplicou o lucro dela dentro da clínica. Olha só. E o mais interessante, que parece até que foi até uma coincidência que a gente riu muito quando eu apresentei os números para ela, que ela conseguiu triplicar o lucro dela, inclusive triplicando o lucro por hora dos procedimentos. E quando a gente pegou a quantidade de procedimentos que ela executava há 2 anos atrás, a quantidade de procedimentos que ela executa hoje era o mesmo. Ou seja, ela trabalha o mesmo tanto que ela trabalhava há 2 anos atrás. Antigamente, ela fazia muito pouco parto. E tem, se você for no meu canal do YouTube, ou se você for no meu feed do Instagram, você vai ver o caso de sucesso da doutora Patrícia Castro. É uma live que eu fiz com ela. Então, nós montamos uma estratégia para ela, que triplicou o lucro por hora dela. Triplicou o lucro que ela põe no bolso todo mês. Trabalhando a mesma coisa. Outro caso. Clínica Versato. Uma clínica de oftalmologia e gastro em Itabira, Minas Gerais. Uma clínica super bacana, top, né? Que está com a gente aí há 1 ano. E eles fizeram o lucro estratégico deles. Né? Fizeram lá no comecinho da consultoria, fizeram no meio, com 6 meses, e agora fizeram com 1 ano. E quando a gente viu o resultado deles, os primeiros 6 meses de consultoria, gente, a gente está arrumando a casa, né? A gente está arrumando a casa. Agora, do segundo lucro estratégico para o terceiro, tem alguns indicadores. Mais uma vez, eu vou jogar na base 100, né, para não expor a estratégia deles. Mas, por exemplo, jogando na base 100, é outro caso que nós triplicamos o lucro por hora. Né? Nós triplicamos o lucro por hora. Dobramos o lucro. O caso deles é um pouquinho diferente. Triplicou o lucro por hora e dobrou o lucro. Gente, em 6 meses, você colocar o dobro do dinheiro no bolso, eles triplicaram o lucro por hora. Dobraram o lucro. E mais que dobrou o faturamento. Só que teve um aumento de despesa. Quanto vocês acham que subiu a despesa da clínica para que eu pudesse dobrar meu lucro? Ou mais que dobrar meu faturamento? Porque eles mais que dobraram o faturamento. Só aumentou, gente, 5%.
das despesas deles. Quanto você gasta na sua clínica? As despesas totais. Vamos supor que seja 10 mil reais por mês, que são suas despesas totais da clínica. Ou seja, foi de 10 mil para 10.500. Ou seja, aumentar de 10 mil reais para 10.500 não pesa para vocês. Agora, imagina se você tivesse um faturamento de 20 e de repente ele vai para 45, aumentando só 5% da despesa. Eu aumento 5% de despesa e mais que dobra o meu faturamento. E aí o que acontece? Como que eles fizeram? Mesma coisa. Fizemos a tabela, calculamos o lucro por hora de cada procedimento, estudamos cada caso e começamos a pensar. Esse procedimento aqui não dá para você focar. Este convênio aqui, não dá. Tchau para ele. Não tem como. Vamos potencializar o particular, porque a receita particular não estava tão legal? Vamos. Vamos criar, então, um pacote de cuidado para o cliente particular, parcelado de forma estratégica, para que ele migre do convênio para o particular? Vamos. Recentemente, a agenda estava com muito tempo para frente. Vamos trazer um outro profissional? Vamos. Agora, para trazer esse outro profissional, quanto que eu tenho que pagar para ele? Para que, de forma estratégica, ele me gere resultado? A gente calcula isso antes, gente. A gente calcula isso antes de contratar um membro do corpo clínico. Vou dar um terceiro exemplo, então. Doutora Priscila Martelli, dentista em São Paulo, região nobre de São Paulo. Está contratando pessoas para o corpo clínico, fazendo parcerias. Ah, estou querendo fazer uma parceria com um profissional. Vamos julgar na tabela. Qual é a projeção de receita? Quanto que eu vou pagar de honorário clínico? O que vai me gerar de material e medicamento? O que vai gastar da minha estrutura de tempo? Vale a pena ou não vale a pena? Vale a pena se a proposta for X? Se for Y, não vale? Então você vai para a negociação com números. Não se faz gestão de clínica sem número. Se você quer ter resultado, se você quer dobrar seu faturamento, se você quer ter mais qualidade de vida, se você quer fazer isso de forma íntegra e ética, você precisa de ter indicador. Você precisa de ter número real. Você precisa conhecer cada passo da sua clínica. Cada preço, cada custo, cada tempo. Sem isso, você está às cegas. Sem isso, você não enxerga o que você está fazendo. Aí você fica o tempo inteiro dentro do consultório, fazendo procedimento, deixa a gestão, às vezes, na mão da secretária, na mão da equipe, e chega no final do mês está reclamando porque não está ganhando dinheiro. Se eu não vejo quanto eu estou ganhando, tá legal, estou pagando minhas contas, estou conseguindo trocar de carro de tempo em tempo, mas eu não vejo o que está acontecendo. Vai para cima, faz gestão, adequa o processo, implementa sistema de gestão, começa a gerar indicador, começa a entender quem é seu cliente, começa a acolher melhor. Estude os seus números, seu lucro por hora. Saiba se você tem que focar numa estratégia de divulgação mais num determinado procedimento ou menos em outro. A gente cria pacotes utilizando estratégia de lucro estratégico. Vai ficar até redundante, né? A gente monta estratégia de pacotes utilizando o lucro estratégico. Às vezes, você faz uma consulta e dentro da consulta você vai oferecer um exame ou outro. Cria pacote. Pacote é a consulta, mais exame A, mais exame B, mais exame C, mais retorno, mais isso, mais aquilo, num pacotão dividido em X parcelas, que cabe no bolso do cliente, está alinhado com o que o cliente está buscando, está alinhado com a parcela que ele está disposto a pagar. Isso, muito bem estruturado, muito bem apresentado, de forma íntegra e ética, ele precisa. E você, de forma estruturada, faz isso. Qual é o problema? Então, os meus clientes que conseguem dobrar faturamento, que conseguem ter mais qualidade de vida, que conseguem gerar resultado, é porque eles implementam a metodologia. Eu assisti um conteúdo de uma pessoa que falou que a gente tem que mudar a nossa forma de pensar e as coisas vão começar a dar resultado. É um começo, mas além de mudar o jeito de pensar, você tem que adequar seu processo. Você tem que conhecer seus números, conhecer indicador.
Quantos novos clientes foram cadastrados na sua clínica no último mês? Qual é o seu índice de fechamento? Quais são os seus procedimentos mais lucrativos? Se você não conhece seus números, é igual aquele Alice no País das Maravilhas, né? Quando a Alice encontra com o gato, né? Com o gato de botas, que a Alice vira e fala: gato, para onde eu vou? Né? E aí o gato fala: mas para onde você quer ir? Ela: para qualquer lugar. Aí o gato vira e fala: se é para qualquer lugar, qualquer caminho serve. Ou seja, se você não tem indicador, para onde quer que você vá, qualquer caminho serve, porque você está perdido. Né? Então é importante você conhecer seus números, justamente para que você possa focar, né, nas suas estratégias. Eu lembro de um caso emblemático também, mais antigo, de uns 2 anos atrás, porque a gente já fez mais de 1.000 lucros estratégicos pelo Brasil e também na Europa. Mais de 1.000. E aí eu estou lembrando de um caso aqui, que é do Dr. Pedro Júnior, de São Paulo, dentista de São Paulo, região norte de São Paulo. E o caso dele também foi interessante, que ele aumentou por volta de 10% o preço de alguns procedimentos, não foi a tabela toda, aumentou 10% de alguns procedimentos. Tá? Delegou os procedimentos menos lucrativos para que a equipe dele fizesse, e com isso abrisse espaço na agenda dele para que ele fizesse os mais lucrativos, que é outra estratégia que dá para a gente fazer se a gente conhece nossos números. Né? E acabou aumentando, porque foi ficando famosa a clínica dele, aumentou 10% o volume. Então ele atendeu a clínica, né? Atendeu 10% a mais de procedimentos, aumentou 10% o preço de alguns procedimentos e delegou, fazendo estratégia de agenda. Quando a gente apurou o lucro dele antes disso e depois disso, ele teve 60% acima de lucro. Um aumento de 60% no lucro dele, mexendo um pouquinho no preço, um pouquinho na disponibilidade e delegando de forma estratégica.